Ela não se lembrava da última vez que chorou. E tenho certeza de que, do lugar que ela veio, todos vivem essa realidade. Estou aqui, de novo, com lágrimas nos olhos de tão emocionante é o livro que eu trouxe para vocês. Mas antes, primeiro, gostaria de ressaltar o ponto de que essa história vai muito além do livro, muito além das páginas, dos capítulos e das palavras que são ditas e lidas. Esse livro não guarda uma história, ele traz dezenas de histórias, mesmo as que não são ditas, pois cada frase, cada lugar, cada pessoa, cada nome é uma vida, é um grito, é uma voz. Esse livro é a voz de Fiona Mutesi, a rainha de Cathay. É muito difícil de descrever um livro baseado em uma vida, principalmente a dessa, de Fiona, uma garota que nasceu em uma das favelas mais pobres de Uganda, na África, e que conseguiu chamar a atenção do mundo sendo campeã nacional de xadrez. Claro, é essa a descrição que a sinopse entrega ao livro, uma criança pobre sendo descoberta com um talento impressionante. Existem histórias assim em diversos lugares do mundo, e que nós nem sabemos ainda. Então, por que essa é tão especial, digna de se tornar um livro? Essa pode ser a sua dúvida ao ler a sinopse. Mas se eu puder respondê-la hoje, preciso dizer que ela sim, de fato, é digna de um livro. E de um filme além do mais. Vamos partir do ponto de que o livro não começa com Fiona ganhando sua primeira partida de xadrez e imediatamente sente que pode se tornar campeã nacional. Ele não pode simplesmente jogar sua primeira conquista na mesa e deixar ao vento o caminho difícil que ela passou. Até sou obrigada a dizer que Fiona surge quase na metade do livro, e muitas vezes me veio à cabeça: será que eu posso passar todas essas páginas e ir direto para a parte em que aparece Fiona? Sim, aconteceu, mas peço para que, por favor, não faça isso. Isso vai fazer você não entender o real objetivo que o livro traz: trazer a história que muitas pessoas lá em Uganda vivem. Histórias que no começo vão fazer você pensar que não tem nada a ver com Fiona. Mas depois, talvez no final, você vai entender o porquê delas serem ditas. E talvez, depois desse podcast, você vai agora mesmo comprar o livro. Uma coisa que você vai perceber quando ler o livro, que as histórias que são ditas antes da de Fiona tendem a se repetir em alguns aspectos. Gravidez precoce, pobreza, fome, mães lutando para sustentar os filhos, que geralmente são mais de 2, abandono de crianças por falta de dinheiro para sustentá-las, aborto e mortalidade precoce. Sabendo disso agora, você vê que a vida das pessoas que vivem em Uganda não é fácil. Claro, isso também é normal em outros países, e também acontece em outros lugares do mundo. Então, por que isso é digno de um livro? Então eu não respondi sua dúvida ainda? Muito bem, vamos aprofundar ainda mais essas tais histórias. A que mais me interessou de todas elas foi a de Katendi, o treinador de Fiona. Os nomes dos personagens são assim porque eles recebem o sobrenome da região em que seus pais nasceram. É bastante interessante, na minha opinião, e você vai achar muito interessante a história de Katendi. Isso porque não há como não se apegar à trajetória de sua vida, aparentemente comum para as pessoas que vivem em Uganda. O mais impressionante é que mesmo com a pobreza e a miséria com que vivia, Katendi conseguiu uma boa educação e um ótimo incentivo das pessoas que o ajudaram. Claro que sem deixar de viver as inúmeras dificuldades, que quase todos em Uganda já estão acostumados. Mas nenhuma dessas coisas o fez desistir de seus estudos, e todos os seus treinadores concordam em afirmar que Katendi é um homem de louvor. Nada do que ele passou foi uma novidade para as outras pessoas. Mesmo assim, fizeram com que ele acreditasse em si mesmo, e que ele poderia fazer boas e produtivas pelas crianças da sua terra. Ele acreditava ainda mais nas crianças, as quais passavam pelas mesmas diversidades que ele. Ele sentiu o que elas sentiam, passou pelo que elas passavam, e sabia o quão difícil e desafiador era acordar todos os dias, vivendo aquela realidade, de passar fome e necessidade, sem ter o que fazer, só aceitar, e tentar todos os dias melhorar os dias que se seguiam tão tortuosos. Eu não gostaria de usar essa palavra, mas é que consegue descrever com mais precisão a condição de vida daquelas pessoas, a condição de que Katendi fervorosamente acreditava que podia melhorar. Ou, se possível, tornar um pouco mais leve e menos desconfortável. E foi o que ele fez. Tentou dar comida e atividades com que pudessem se entreter, em um lugar que pudessem passar o tempo depois da escola. Mas ele ainda precisava de alguma atividade que as ajudasse, que as desafiasse, que as desse uma pequena sensação de controle.
que as fizesse esquecer da vida real e que focasse em uma única coisa, a coisa que mais importava. Foi aí que veio a cabeça, o xadrez. Surgiu como uma luz no fim do túnel. Ele logo acreditou que era uma ótima ideia. Teoricamente, o xadrez tinha todos os atributos que as crianças se interessavam. Era desafiador, ele provocava o raciocínio delas e mexia com a possibilidade delas estarem na verdade, travando uma guerra, a qual elas eram as estrategistas experientes que precisavam vencê-la, ao invés de estarem simplesmente em uma partida de xadrez. Elas sabiam, que dentro deles o xadrez se assemelhava vagamente às suas vidas habituais. Um desafio longo e cheio de alternativas. No caso do xadrez, um desafio que poderia ser vencido, com esforço, raciocínio e paciência. Talvez o xadrez ensinasse às crianças lições que elas levariam para a vida. Lições que encontrariam dentro de si mesmas e no caminho que a partida as levava. Elas se sentiam tão poderosas e vitoriosas e não sentiam perdedoras quando perdiam uma partida, pois pensavam, vou jogar de novo, vou me esforçar, vou vencer. O jogo perfeito para extrair delas o que nem sabiam que tinham, força, determinação e paciência. Essas mesmas coisas que estavam escondidas dentro de Fiona, que eram constantemente testadas no decorrer dos dias que seguiam, mas que foram usadas para uma coisa que não tinha nada a ver com as situações de como passar fome, dormir em um velho colchão no escuro, andar suja e fedorenta e ter que levar horas para ir a uma fonte buscar água, antes que escurecesse. Não tinha nada a ver com isso. Toda a força dela foi usada para aprender, melhorar e aprimorar o xadrez. No começo foi difícil. Ela levou um tempo para aprender as regras do jogo, sendo ajudada e instruída pela maioria das crianças que jogavam antes dela. Mas passados alguns dias, Fiona conseguia mais vitórias do que derrotas. Dentro desse tempo, Katende procurava se ocupar com a equipe de meninos que ele formara, e admite não ter prestado muita atenção em Fiona. Mesmo assim, ele incentivava sua equipe a ensinar Fiona o que eles sabiam, a ajuda significativa que fez a habilidade de Fiona triplicarem. E mesmo nesses meninos sentiam que ela sim tinha potencial de tornar uma campeã, assim que ela começou a ganhar algumas partidas deles. Mas foi durante alguns campeonatos locais que fizeram Katende abrir os olhos para Fiona e acreditar no talento dela. Ele percebeu que era nela em que precisava investir em treinamento, para que algo grande surgisse, algo que poderia chamar a atenção de mais pessoas, assim como chamou a atenção de muitos profissionais de xadrez, nos campeonatos que se seguiam. Katende e Fiona passaram a alimentar uma amizade valorosa, de treinador e pupila. As coisas que ele ensinava iam muito além do xadrez. Isso porque ele se enxergava nela e sabia que ela precisava de ajuda possível. O caminho e o incentivo que ela recebeu de pessoas que ela nem conhecia e de outras partes do mundo era simplesmente emocionante. E ela estava recebendo muita atenção, simplesmente por ser craque no xadrez. Os campeonatos que se seguiam nas outras regiões e países da África, com competidores em muitos cantos do mundo, testaram Fiona até o máximo. Cada partida, cada jogada, cada adversário desafiava Fiona. E ganhando ou perdendo, ela já se sentia vitoriosa, por fazer parte de algo muito grande. Ser alguém que as pessoas nunca imaginariam que ela seria. Então é isso, gente. Obrigado por me acompanhar a trajetória de Fiona até aqui. Falando em trajetória, tenho uma novidade para vocês. Se o nosso canal bater a meta de 100 inscritos, vamos lançar um vídeo especial, falando sobre como surgiu a ideia de criar um podcast de livros e de como nós fazemos tudo isso. Então, por favor, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a gente possa bater a meta e que surjam mais vídeos dos livros que eu li e reli. Até a próxima página!